Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa das buscas mais antigas e talvez mais importantes da humanidade. A tentativa de entender o que é, afinal, a realidade. O que é que existe por trás deste mundo que a gente vê, que a gente toca, que a gente sente todos os dias? Essa é a grande questão, não é? E se a realidade que a gente percebe no nosso dia-a-dia for apenas a ponta do iceberg, uma espécie de sombra ou um eco de algo muito maior, muito mais fundamental e invisível? Pois é, vamos investigar isso a fundo. Para explorar essa ideia, a gente vai usar três mapas que, à primeira vista, não têm absolutamente nada a ver um com o outro. A filosofia do Platão, um modelo de física subquântica bem moderno e uma teoria psicoespiritual sobre a consciência. Pensa neles como três expedições diferentes, de épocas diferentes, tentando mapear o mesmo território desconhecido. O que será que elas encontraram em comum? E aqui já começa a primeira coisa impressionante. Todos os três modelos, por mais diferentes que sejam, partem exatamente da mesma premissa, que é uma ideia bem radical. A de que o nosso mundo físico é construído a partir de um projeto, uma estrutura fundamental que está lá, mas que a gente não consegue ver diretamente. Platão foi um dos primeiros a colocar essa ideia no papel com a sua famosa teoria das formas. Para ele era simples. Cada cadeira, cada árvore, cada ato de coragem que existe no nosso mundo é só uma cópia, e uma cópia imperfeita, de uma forma ideal, perfeita, eterna, que existe num outro plano, num plano superior da realidade. Esse seria o projeto original, a matriz a partir da qual todo o resto é feito. Agora vamos dar um salto de mais de 2000 anos no tempo, direto para um modelo computacional da física. Aqui, o tal projeto invisível é um campo de pura vibração. Imagina que a camada mais fundamental de tudo não são bolinhas de matéria, sabe? Mas sim cordas de energia vibrando entre partículas primordiais que eles chamam de arcons. É o padrão dessas vibrações que dá origem a tudo que a gente conhece como matéria. E o nosso terceiro mapa? Bom, ele propõe a existência de uma consciência universal. Pensa nisso literalmente como um sistema operacional do cosmos, uma rede gigantesca de informação que conecta tudo e todos. Nesse modelo, a nossa consciência individual não está isolada de jeito nenhum. Ela é como um terminal ligado a essa grande matriz de informação. Então, o ponto central é este. Não importa se a gente chama de reino das formas perfeitas, de campo de vibração subquântico ou de rede de consciência universal. A mensagem, no fundo, é a mesma. A realidade que a gente experimenta é o efeito, não a causa. É só o reflexo de uma estrutura primária, fundamental e invisível. Tá, beleza, existe esse projeto invisível. Mas como é que ele se transforma no mundo organizado que a gente conhece? A resposta, e isso é o mais incrível, é surpreendentemente consistente nos três modelos. E a resposta é uma palavra: harmonia. A sintonia entre essas duas ideias é de arrepiar. Platão viu o universo como uma grande harmonia musical, o cosmos. Milénios depois, o modelo da física computacional vem e diz basicamente a mesma coisa. As partículas de matéria estável que formam tudo, tipo os prótons e os neutrões, só aparecem quando as vibrações de energia atingem um ponto de ressonância, um estado perfeitamente harmónico. Nos dois casos, é a harmonia que cria ordem a partir do caos. E essa ideia de harmonia não para por aí. Ela vai até para dentro da nossa experiência pessoal. A teoria psicoespiritual dá um novo significado para o sofrimento psicológico. Ele deixa de ser visto como uma falha, um defeito, e passa a ser entendido como desarmonia. É um sinal vibracional de que alguma coisa no nosso sistema está desalinhada com o todo. E a cura, nesse caso, é o processo de voltar a encontrar essa harmonia. Isso nos leva a um princípio que une tudo. A harmonia não é uma coisa passiva, parada. É um processo criativo. É a força que organiza o potencial caótico, seja das formas, das vibrações ou da consciência, e o transforma em matéria estável, em almas virtuosas, em mentes equilibradas. Certo, então a gente tem um projeto invisível e um mecanismo de harmonia. Mas ainda falta uma peça: a ponte. Como é que a ponte entre esse mundo fundamental e a nossa realidade de carne e osso é construída? Como é que o invisível se torna visível e consciente? No modelo da física, esse momento da criação é muito preciso. A energia está lá, vibrando, se acumulando. Quando ela atinge um ponto crítico, um limiar, algo quase mágico acontece. A vibração congela. Ela se trava numa estrutura estável. A energia pura vira matéria. É o exato momento em que o potencial se torna real. A teoria psicoespiritual, por outro lado, oferece uma ponte diferente.
a nossa própria mente, a psique humana. Ela é vista como uma estrutura de 3 níveis. Lá no fundo, na base, está o inconsciente coletivo, que é esse campo vibracional que nos conecta com a consciência universal. Acima dele, o subconsciente simbólico, que é onde essa informação universal é traduzida para a nossa linguagem, para as nossas personas, e no topo, o ego, que serve de âncora, ligando todo esse mundo interior à nossa experiência física. Ou seja, a nossa psique é a grande tradutora. E é aqui que a conexão com Platão fica de novo impressionante. Platão falava de um daimon, uma espécie de ser intermediário que transportava mensagens entre os deuses e os humanos, fazendo a ponte entre os dois mundos. E o que a teoria moderna descreve? O ser humano como um terminal de consciência, um ponto de acesso à rede cósmica. O conceito é exatamente o mesmo. Nós somos a ponte. Nós somos o canal por onde o invisível se comunica com o visível. Então, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. O que a gente descobre quando coloca esses 3 mapas, um do lado do outro. A paisagem que aparece é, no mínimo, surpreendente. Vamos resumir. Para o projeto, os 3 modelos propõem o mundo das formas, o campo subquântico e a consciência universal. Para o mecanismo que cria a ordem, temos a harmonia, a ressonância e a interação simbólica. E para a conexão com o nosso mundo, temos a alma, a matéria e a psique. São 3 linguagens completamente diferentes, contando uma história que é, no fundo, incrivelmente parecida. O que isso tudo nos diz? Que talvez a humanidade seja através da intuição dos filósofos, dos cálculos dos físicos ou da exploração dos psicólogos, esteja descobrindo repetidamente os contornos da mesma realidade fundamental. É como ouvir a mesma canção sendo cantada por vozes diferentes em épocas diferentes. Tem uma citação de Platão que capta a essência dessa busca de um jeito perfeito. Ele diz que a alma é como um olho. Quando ela se foca naquilo onde a verdade e o ser brilham, aí sim ela percebe, entende e se enche de inteligência. É a ideia de que, para compreender de verdade, temos de virar a nossa atenção do mundo das sombras para a fonte da luz, para o plano onde a verdadeira realidade está. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final que é provocadora. Será que a filosofia, a física e a espiritualidade não estão na verdade em conflito, mas sim oferecendo perspectivas que se completam sobre uma única e profunda verdade? Será que estamos, muito lentamente, aprendendo a ler os diferentes mapas do mesmo território invisível? A questão fica em aberto para a gente pensar.